Fala galera da Interfy, tudo bem? Tô aqui com a Carol Negri, presidente executiva do Sindepat, que vai contar pra gente um pouco do que é o Sindepat, como funciona e essa trajetória dos 20 anos de história do Sindepat. Bom, tudo bem, né? Obrigada aí pela oportunidade. O Sindepat é o Sistema Integrado de Parques e Atrações Turísticas. É uma associação que representa esse setor todo de entretenimento, de lazer, de diversão. No Brasil todo, a gente tem associados aí espalhados em mais de 10 estados. São parques temáticos, parques aquáticos, atrações turísticas, zoológico, aquário, e que impactam o fluxo turístico dessas cidades. Quando começou o Sindepat? O Sindepat nasceu em 2003 de uma necessidade de relacionamento com o governo, né, por algumas questões tributárias que iam passar um tributo, ia passar de 0 para 10%. Uou. Então ia ser um impacto muito grande em todas as empresas, as poucas empresas que ainda existiam naquele momento, e um grupo de empresários se reuniu e foram para Brasília para explicar o que era o setor e que ia ser inviável essa tributação em cima de um negócio que estava praticamente começando. E você mostrar a importância do setor tanto para o executivo como para o legislativo federal. E a aproximação da Carol Negri justamente para o sistema, para o Sindepat, como se deu? Ajudei a fundar o Sindepat lá em 2003. Eu trabalhava na consultoria do fundador do Sindepat, que é o Alan Baldassi. E em dado momento, ele se organizou com os empresários e eu participei da Assembleia de Fundação lá em 2003. Fiz um estágio na Disney, num programa de College Program, trabalhei num parque. Voltei para o Brasil, encontrei essa consultoria e aí eu segui sempre um caminho vinculado ao turismo. Nunca me descolando totalmente dos parques, né? Trabalhei em Secretaria de Turismo, Conselho de Turismo e sempre estava de alguma maneira conectada com o setor. E aí quando essa gestão assumiu, o presidente Murilo Pascoal do Beach Park, ele me convidou para assumir a presidência executiva, que era um cargo novo que estava sendo criado dentro da entidade, com o principal objetivo de profissionalizar a associação, né? Porque uma associação é sempre feita de voluntários ali que são parte do conselho, da diretoria, mas que para você profissionalizar de fato, você precisa de um executivo dedicado a todas as causas e organizar a estrutura e atuar de uma maneira organizada e full time para todos os propósitos. Quais foram as grandes realizações do Sindepat nessa gestão? Os equipamentos para parques, esses grandes equipamentos, né? Você pensa num toboágua, você pensa numa roda gigante, num carrossel, numa montanha-russa, eles eram tributados em 20%, e esse imposto é o primeiro de toda a cadeia de impostos que o empreendimento paga ao internalizar isso para o Brasil. Isso, o custo disso começa em milhões de dólares, né? E aí você, para trazer isso, você já começa cascateando um monte de imposto. O custo de um equipamento desse, ele praticamente dobrava quando esse imposto existia. E o Sindepat começou uma briga, uma luta, na verdade, junto ao Ministério do Turismo. O Sindepat nasce no mesmo ano que o Ministério do Turismo, então é super interessante que a gente já nasce caminhando sempre junto com a principal pasta que representa o trade turístico, Claro. caminhando sempre com o Ministério. A gente veio carregando desde as gestões anteriores um pleito de isenção do imposto de importação, uma vez que você não tem tributação, você não tem similar nacional, não é uma decisão unilateral, ela precisa caminhar no Mercosul para depois ela ser validada e de fato implementada. Foi uma jornada aí de 2 décadas. Então, praticamente a vida do Sindepat ela foi brigando por esse imposto de importação. E nessa gestão a gente concretizou com um decreto que foi publicado no fim de 2019, para ir zerando o imposto de importação para todos os equipamentos para parques. Nossa, então, essa fantástico. foi uma conquista de todo o Sindepat, todos os associados, de fato, foi uma conquista que marcou muito a história do Sindepat, e uma conquista recente, que, na verdade, foi junto com outras associações, e que foi a primeira política pública que está funcionando muito, ela começou na pandemia, e que agora ela está funcionando muito como um incentivo ao turismo, é o PERSE, que é o Programa de Recuperação para o Setor de Eventos e Turismo, e que a gente segue aí na batalha com algumas medidas, com uma medida provisória para que ela se mantenha pelo prazo original da lei, que é o prazo de 5 anos, perdão, e que na verdade é um incentivo que está permitindo com que os empresários invistam em novos equipamentos, invistam em ampliação e mantenham os empregos e ampliem o número de empregos. Essa conquista não é uma coisa do Sindepat sozinho. Então a gente se uniu a diversas outras associações no G20, que a gente chamou de G20 durante a pandemia, e que só assim a gente conseguiu
uma interlocução com o governo, com o Ministério do Turismo, com o Congresso Nacional, com o Ministério da Economia, para mostrar o quanto a gente foi impactado e pedir esse apoio do governo para que as empresas se mantivessem vivas. Essa foi uma grande conquista que a gente ainda segue, na verdade, para que ela se mantenha. Você consegue identificar e elencar quais seriam as dores que vocês passam hoje? Quais são as grandes dificuldades e coisas que vocês têm de ideia que poderiam melhorar nessa parte da associação? Uma coisa interna de associação, e acredito que não só o Sindepat, mas diversas outras, é mostrar para alguns empresários o poder do associativismo, né? A importância de você estar dentro de uma associação, seja ela qual for, mas que você se enxergue como representado nela, que seus pares, seus concorrentes estejam nessa associação, mas que sem uma associação você não consegue ter um poder e ter uma voz junto àqueles que determina como vai ser o ambiente de negócios em que você está inserido. E a associação acaba trabalhando tanto para os que estão na associação como para aqueles que não estão. É o segmento de forma linear, né? Então você não vai excluir de uma lei quem não está na associação. Os não associados. Todos se beneficiam. Então, claro, eu acho que a dor das associações é você conseguir o convencimento do empresário de que é importante ele estar junto. O poder público, ele nunca considera o turismo como uma pauta relevante. E eu acho que isso, todas as associações do turismo sempre têm essa fala. A gente sempre vai nos eventos e a gente escuta, o Brasil tem um potencial, e eu escuto esse Brasil tem um potencial desde que eu me formei. É um mantra. 2002, 2001, a gente passaram-se mais de 20 anos e nunca saiu do potencial. O Brasil nunca está inserido numa pasta relevante, ele sempre é colocado no segundo, no terceiro plano. Em todas as esferas, federal, estadual e municipal, o turismo nunca se encontra numa pasta importante que você desenha um plano e você segue aquele plano. E o turismo, além de não ser prioridade, ele depende de várias outras pastas. Então, ele depende da infraestrutura, ele depende da economia, ele depende da educação, porque você precisa ter o assunto turismo inserido na educação das crianças, você depende de segurança pública, então é outra pasta, então é uma miscelânea de outros assuntos que o turismo precisa deles. Então, se você não é relevante, nem dentre os seus pares no governo, você se mostra relevante. A cada nova gestão é praticamente apresentar de novo, né? Então, não é uma coisa com continuidade. E eu acho que essa grande dor de fora para dentro. E quem é que efetivamente pode se associar ao Sindepat e qual seria o melhor caminho de contato para encontrar o Sindepat hoje? Todos aqueles empreendimentos que se considerem turísticos, né? Então, parques temáticos, parques aquáticos, zoológicos, aquários, museus, atrativos turísticos, então desde roda gigante até a gente tem trens turísticos, bondinhos, todos eles podem ser associados ao Sindepat. E o melhor contato com a gente pode ser via nosso Instagram, que é o @Sindepat, ou o nosso site também. A gente tem newsletter no site, se quem quiser se inscrever para receber nosso conteúdo, está aberto. O site é sindepat.com.br. Fornecedores para os segmentos também poderiam se associar? Recentemente a gente abriu a possibilidade de fornecedores do setor, então dos mais variados tipos de produtos ou serviços, desde sistemas de ingresso, né, de venda de ingresso para os parques, até fabricantes de toboágua, fabricantes de teleférico, fabricantes de bombas de água de piscina para os parques aquáticos e para os resorts, também podem se associar ao Sindepat. Quais são os planos futuros do Sindepat, os próximos passos que o sistema está propondo, né? Onde é que vocês estão trabalhando agora? O que vem pela frente? Em parceria com a Dibra, a gente está ajudando a Universidade de Caxias do Sul no lançamento de um curso de pós-graduação em gestão de parques e atrações turísticas. Então, é o primeiro curso bem direcionado para o nosso setor, numa cidade que é uma ebulição de parques e atrações turísticas, ali a região das Serras Gaúchas. Sim. Então, a gente está nessa parceria. O curso vai iniciar agora em agosto desse ano. E a gente está com uma expectativa bem positiva. A gente está ajudando muito na curadoria do conteúdo, recomendando algumas pessoas, alguns profissionais de mercado para você ter uma interação muito forte no ponto de vista de teoria com a prática, né? Então, você não trazer só um olhar teórico da gestão de um parque, mas você trazer na prática o que é
fazer de fato a operação de um parque. E a gente já começa também a planejar o Summit de 2024. E a gente tem também a pesquisa do panorama setorial, também a gente lançou no Summit desse ano o primeiro panorama do setor, em que a gente conseguiu mapear a oferta atual e a gente conseguiu identificar investimentos futuros do setor, que o setor está crescendo muito, tem bastante novos projetos. A proposta agora é a gente ter uma segunda edição desse panorama, agora melhorado, com mais informações para a gente soltar no mercado e servir de base tanto para o planejamento dos parques que já existem, como para os investidores aí que estão de olho no segmento. Perfeito. E houve algum ponto, alguma coisa que a gente deixou de falar e que você elenca como se fosse importante a gente poder gravar aqui nesse momento? Eu acredito que tem duas ações especiais do Sindepat que eu queria deixar registrado, que são movimentos que a gente chama de movimento, que é o DNA e o DNPD. O DNA é o Dia Nacional da Alegria, então acontece em abril, e excepcionalmente alguns parques esse ano optaram por realizar nesse mês de maio. Inclusive hoje o Beto Carreiro lá em Penha, em Santa Catarina, recebeu 5.000 crianças. Eles fecham o parque e a ideia desse movimento é que durante uma semana inteira, cada parque no Brasil que opta por aderir a esse movimento, a gente faz esse movimento também em parceria com a Dibre, com a PASG, que é a associação lá do Rio Grande do Sul, os parques abrem as portas para receber crianças de instituições carentes. Então, na premissa de que todo mundo tem direito à diversão. Ótimo. E a gente... DNA, muito bom. Exatamente. Então, é DNA do parque oferecer diversão. E a gente organiza esse movimento, é um movimento super bacana, já está indo para a 14ª edição, já foram mais de 400.000 crianças atendidas ao longo de todos os anos. E o outro movimento é o DNPD, que é o Dia Nacional da Pessoa com Deficiência. Então, é um dia, na verdade, é uma celebração em homenagem ao Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, que é 3 de dezembro. Os parques recebem crianças carentes e pessoas com deficiência ao longo do ano inteiro, mas a gente celebra nesses 2 momentos do ano que a gente escolhe para todo mundo fazer junto. Então, os parques do Brasil todo usam a mesma camiseta e colocam uma faixa para receber as crianças. E em dezembro, que é o Dia Nacional da Pessoa com Deficiência, são instituições de pessoas com deficiência que também são atendidas em todos os parques. Esse está indo para a 13ª edição e já foram mais de 180.000 crianças atendidas. Pessoas, né, que não é só crianças, são adultos e crianças atendidas. Então são 2 movimentos super bacanas que a gente conta com a parceria das outras associações. E o nosso convite é para os parques ainda que são associados e não aderiram, que comecem pequeno, não precisa começar grande, mas que é um movimento super bacana e que, de fato, as pessoas se sentem um prazer assim a mais em trabalhar nesse dia. Acolhidos, né? Muito bem. Parabéns pelo trabalho no Sindepat, espero em breve ouvir outras novidades. É um prazer poder falar com você. Falei aqui com a Carol Negri, presidente executiva do Sindepat. Obrigado. Obrigada, Léo. Obrigada. O prazer foi nosso.